A esquerda por outras vias? No cenário de um mundo em que há a maior desigualdade de renda de todos os tempos, um sistema econômico de um neoliberalismo, desmoralizado, ainda assim a gente segue vendo sucessivas derrotas da esquerda e a ascensão da extrema-direita. Penso eu que nós estamos no momento de resgatar valores fundamentais para o nosso país e para toda a civilização. Mas alguns poderão dizer, mas não existe mais esquerda e direita, é tudo a mesma coisa. Bom, eu penso que essa atitude de negação da política está comprometida com a manutenção da sociedade tão desigual como ela está. Por quê? Primeiro, ela nega as diferenças entre projetos. Segundo, ela adota uma atitude fatalista. As mudanças não seriam possíveis. E terceiro, ela acredita em soluções mágicas. Basta votar em fulano ou eleger ciclano que, num passe de mágica, todo mundo vai ser feliz de novo. Comenta aí, como você se identifica no espectro político? À esquerda ou à direita? No centro ou de fora? De um lado ou de outro? Vamos lá? Vamos pensar comigo hoje? A esquerda por outras vias? A primeira coisa que a gente precisa fazer para aprofundar esse debate é entender que direita e esquerda não são conceitos absolutos. Só se é de esquerda ou direita em relação a determinada situação concreta e a determinado momento histórico. Vamos falar um pouquinho da origem histórica desses termos então. Quando aconteceu a Revolução Francesa, se reuniu a Assembleia Nacional. Na Assembleia Nacional, se sentaram à direita os girondinos e à esquerda os jacobinos. Quem eram os girondinos? A nobreza, os defensores do antigo regime, buscavam retroceder ao passado monarquista. Por isso, eles eram entendidos como reacionários. Também se sentavam à direita a alta burguesia, os banqueiros e o grande empresariado. Esses procuravam manter o status quo. Por isso, eles eram chamados de conservadores. À esquerda se sentavam os jacobinos, como eu disse, os pequenos burgueses, chamados de profissionais liberais, os médicos, os advogados, os comerciantes, mas também os sans-culottes, os trabalhadores do campo e da cidade, que eram chamados assim de sem calças, porque vestiam roupas mais simples em comparação aos outros estratos que estavam reunidos ali na Assembleia Nacional Francesa. Esses sans-culottes eram aqueles que buscavam extinguir as hierarquias econômicas e sociais, por isso eles eram chamados de revolucionários. Então, para ilustrar essa discussão num ponto inicial, naquela sociedade recém-saída do absolutismo, o liberal era visto como um representante da esquerda. E tanto os liberais quanto os revolucionários eram defensores de uma nova sociedade. Por isso, eles podiam ser entendidos naquele momento como progressistas. Logo, a definição do que seja esquerda e direita depende de quem está oferecendo essa definição e do seu contexto histórico-geográfico. Vamos prosseguir? Partindo então dessa ideia de que ser de esquerda ou ser de direita é um conceito relativo a quem aplica esse conceito e em que contexto histórico e geográfico ele se sucede, para a esquerda, que privilegia a igualdade, o termo esquerda significa o conjunto das organizações sociais que buscam a transformação da sociedade atual na correção das desigualdades. E o termo direita designa aqueles que querem conservar ou até aumentar essa desigualdade. Para a direita, que privilegia a liberdade e encara como justa a diferença da riqueza entre as pessoas, de acordo com o seu diferente merecimento, o termo esquerda designaria aqueles que defendem um Estado grande até o extremo de um Estado máximo e direita aqueles que defendem o máximo de autonomia econômica para os indivíduos e o mercado até o extremo de um Estado mínimo. Bom, mas caberiam essas definições que nós estamos recordando aqui no momento contemporâneo? Hoje em dia, daria certo essa ideia disseminada pelo neoliberalismo de um deixar fazer que sozinho promoveria o progresso humano? A riqueza gerada pela livre iniciativa dos indivíduos seria maior do que aquela gerada e distribuída por um Estado interventor? Se o Estado interviesse demais, a igualdade numa sociedade mais pobre seria melhor
do que a desigualdade numa sociedade mais rica? Uma coisa exclui a outra? A livre iniciativa exclui a intervenção estatal? Ou a livre intervenção estatal exclui a livre iniciativa? A livre intervenção estatal foi ótima. A intervenção estatal exclui a livre iniciativa? Seguimos. Então, digamos que as coisas não são assim tão simples quanto parecem. Por quê? A defesa de uma liberdade abstrata muitas vezes é retórica vazia assumida por uma parcela mais privilegiada e propagandeada por essa mesma parcela para justificar a desigualdade. Porque sem as condições materiais mínimas para suprir as suas necessidades, alimentação, moradia, saneamento, saúde, educação, nenhum indivíduo é livre para escolher o que quer que seja. E outra, não há exemplo histórico que demonstre uma sociedade que tenha progredido com consistência sem a intervenção do Estado como regulador e indutor da economia. Os brasileiros, em especial a direita brasileira, gosta muito de usar os Estados Unidos como exemplo, né? Mas, sem as suas instituições estatais de inteligência, de tecnologia e militares, que facilitam para eles a abertura e manutenção de muitos mercados, não existiria uma sociedade altamente desenvolvida. Mas mesmo com essa sociedade economicamente desenvolvida, em vários indicadores comparados a nações muito mais pobres, eles perdem. Então existem falhas nessas definições. Por quê? Mais do que Estado mínimo ou Estado máximo, o Estado mínimo ou o Estado máximo podem servir a interesses diversos. Porque um Estado grande e interventor pode ser colocado, por exemplo, a serviço da desumanização do seu povo, e da concentração de renda, como, por exemplo, os regimes autoritários, como o fascismo. Mais do que essas falhas, podem haver algumas confusões intencionalmente arquitetadas. Por exemplo, a esquerda como mera defensora das liberdades individuais. Normalmente, originalmente, essa é uma concepção ligada ao liberalismo, ou a da direita como defensora dos valores tradicionais, originalmente ligada ao conservadorismo. A defesa de que todos são igualmente livres para exercer as suas vontades, a sua sexualidade, a sua religiosidade, desde que não limitem a liberdade de outros, é uma bandeira do liberalismo político, representada na esquerda, mas também pela direita liberal. A redução de direita versus esquerda pelo viés dos costumes mais esconde do que revela e dá motivação para os reacionários se dizerem a verdadeira direita. Outro exemplo é o caso do conservadorismo, que é aquilo que se caracteriza pela desconfiança na mudança. Quando essa mudança é inevitável, eles tentam que ela aconteça com o mínimo de desordem para não desorganizar o sistema. Repare, esse é o discurso de boa parte da esquerda que age segundo as suas próprias conveniências quando assume posições de poder e se vê diante de manifestações populares que não consegue controlar. É curioso como setores que se dizem nacionalistas são seduzidos por ideologias importadas, tanto quanto a valores econômicos, quanto a valores comportamentais, assumindo muitas vezes de maneira não crítica posições tão prejudiciais aos interesses do nosso povo e do nosso país. Então, pera lá, ninguém é de esquerda porque diz que é ou porque gostaria de ser. O que determina se alguém é de esquerda é a sua prática, é aquilo que faz. É a posição que essa pessoa toma na sua prática cotidiana, é a posição que toma nas lutas concretas, é a obra que se faz quando se está numa posição de poder. Da mesma forma, ninguém é de direita só porque defende nas suas palavras valores como eficiência, planejamento, honestidade, segurança pública. Pelo contrário, esses deveriam ser valores de toda a sociedade. Portanto, a classificação política de alguém é sempre relativa à sociedade em que se está atuando. Se você acredita, por exemplo, na diferença de remuneração de acordo com a diferença de capacidade e esforço, na Coreia do Norte, você provavelmente seria visto como alguém de direita. Embora é provável que essa diferença também exista lá, sequer haja essa discussão. Mas no Brasil, se você disser que essa diferença
não pode ser regulada unicamente pelo mercado, mas deve ser controlada pelo Estado, cobrando-se mais impostos de quem tem mais dinheiro e menos daqueles que ganham menos, para reduzir essas brutais desigualdades, você será visto como alguém de esquerda. A história e as artes nos mostram que também na política há movimentos pendulares, ou seja, ora pesa mais a visão individual, ora pesa mais a visão social. As alternâncias de poder no sistema democrático servem justamente para reorientar a população sobre o que interessa ao conjunto majoritário da sociedade naquele momento, desde que sejam preservados os direitos das minorias. Pergunto eu então para finalizar. Se nós vivemos o momento de maior crise da história brasileira, para quais valores nós vamos nos reorientar? Nós vamos seguir sendo uma sociedade dividida, como tem sido desde 2014, que aposta na vitória eleitoral baseada nesse jogo contra para retornar ao poder? Ou compreendemos que não dá para excluir totalmente aqueles que pensam diferente da gente? Nós vamos seguir nas nossas bolhas, retroalimentando o nosso pensamento por quem pensa igual, com essa cultura de meme e cancelamento? Ou nós vamos combater com firmeza, mesmo que para isso a gente precise se associar àqueles que veem a democracia sob outro prisma que não é exatamente o nosso? Há outra esquerda possível? Bom, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que fala que política é tudo igual. Se você discorda, melhor ainda. Chama no chat, vamos conversar. É na discordância que se constrói a democracia. Mas eu faço um alerta. Ataque os argumentos, não as pessoas. O Brasil não precisa mais dessa política de espantalhos. Esquerda por outras vias?